Olá pessoal, essa é a nossa aula 5 do curso de Introdução às Superfícies Mínimas e hoje vamos estudar superfícies que minimizam a área, que é uma maneira clássica de caracterizar as superfícies mínimas. Então, nosso problema aqui é o seguinte: considere o caso que nós temos a nossa superfície, que é a imagem de um domínio D por uma parametrização X, superfície regular. Suponha que no seu domínio nós temos uma curva fechada, gama, que limita um subdomínio, ok? Então vamos considerar essa situação na superfície, pela aplicação X. Então isso vai corresponder a uma curva, que eu vou chamar gama minúscula na superfície, que é a imagem de gama, e um pedacinho da superfície que nós estamos chamando de sigma. Sigma é só x desse subdomínio, estou chamando de delta, lembrando que eu estou usando a notação do livro do Osterman. Tá? E vamos supor o seguinte, que a superfície S tem a seguinte propriedade: para qualquer curva fechada, gama, que limita um domínio, esse pedacinho de superfície, sigma, tem a menor área dentre todas as superfícies que têm o mesmo bordo. Ou seja, se você tiver aqui uma outra superfície cujo bordo é essa curva gama, então a sigma tem a menor área dentre todas as superfícies com o mesmo bordo. Tá? Se esse for o caso, a pergunta é: o que isto implica sobre a superfície S? Bom, eu já vou adiantar, isso implica que a superfície S ela é mínima, é uma superfície mínima, e vamos ver isso agora, ok? Ou seja, a gente fala que a superfície ela minimiza localmente a área, tá? Porque a gente quer que essa propriedade aconteça para qualquer domínio pequeno da superfície. Pequeno significa aqui que está dentro de uma parametrização. No nosso caso, as superfícies já são parametrizadas, são imagem de uma outra parametrização para qualquer domínio. Então, para isso, o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos supor que isso aqui acontece. E vamos tomar um caso interessante, que é um tipo de deformação da superfície. Como é que a gente vai fazer essa deformação? Bom, primeiro nós vamos considerar a superfície, considerar uma função h definida no domínio D, tomando valores em R, uma função de classe C2, estou supondo aqui que tudo é de classe C2, e considerar um T um número real, qualquer. Então, usando H e T, nós vamos fazer uma variação desse pedacinho da superfície. Tá? Eu vou chamar de x-til, vamos fazer de D inteiro em R3, uma aplicação que é a seguinte, dada por, pega um ponto no domínio, você vai considerar o seu ponto original da superfície e você vai andar T vezes H de P na direção do vetor normal, tá? Então aqui, atenção, N é a aplicação de D em R3, pelo menos C1, é um campo normal. Atenção, não precisa que seja unitário, tá? Nesse momento. Então você tem aqui sobre a superfície, nós sabemos, na superfície regular, a gente sempre tem como construir um campo desse, né?
Então, você, em cada ponto aqui você tem um vetor normal. Repito, não precisa ser unitário, tá? Definido ao longo da superfície. Então, isso aqui é o seguinte ponto. Você está sobre um ponto da superfície, que é o ponto XP, multiplica o vetor normal por H vezes T. Por exemplo, se você tomar T igual a 1, como se fosse o gráfico da função H sobre a superfície. Bom, se eu estou pedindo que, por exemplo, que H seja C2 e a parametrização C2, como tem o normal aqui, isso é uma aplicação C1, tá? Se eu pedir que o vetor normal seja C2, essa aplicação C2, essa aplicação também vai ser C2. Por aí vai. Bom, então, o que é que a gente vai fazer? Eu preciso calcular, eu quero calcular a área da imagem dessas superfícies, tá certo? Isso aqui são certas perturbações da superfície, variações da superfície. Bom, antes de fazer a conta, a gente vai precisar calcular os campos coordenados, né? Recordem, para calcular a área, calculamos os campos coordenados. Com os campos coordenados, nós calculamos a gente chama de elemento de área, que é a raiz quadrada do determinante da matriz GJ, que é a matriz dos produtos internos dos campos coordenados. Isso surgiu naturalmente, temos acho que na aula 1. Então, nessa conta a gente vai precisar do seguinte fato, né? Observe o seguinte, como N é um campo normal, o que é que a gente sabe? Que o produto interno de N com os campos coordenados, vou chamar dx dui, é igual a zero. Né? Dessa equação, derivando, a gente obtém o seguinte. Isso aqui é uma função, né? Produto interno de N com dx dui é uma função definida em D, tomando valores reais. Estou dizendo que essa função ela é identicamente nula. Então eu vou olhar essa função e vou derivar em relação às coordenadas, o 1 e o 2 de D. Derivando em relação ao J aqui, nós obtemos... eu vou escrever, por simplicidade, assim. N, o J, isso aqui é derivada do campo N em relação à coordenada OJ, pela regra do produto, mais N, derivada segunda de x dui duj. Continua igual a zero, certo? Só que isso aqui é justamente o que nós chamamos de B e J, são os coeficientes da segunda forma fundamental. Então, essa conta está dizendo para a gente que o produto interno da derivada parcial de N em relação ao J com dx dui é igual a menos B e J. Isso aqui vai surgir naturalmente nas nossas contas, certo? Então, isso aqui é um fato que a gente vai precisar. Agora eu vou precisar das derivadas dos campos coordenados dessa nova parametrização, que a gente chama de perturbação. Então, vou colocar aqui, quem é dx til dui é igual a dx dui, mais, observe que para cada t fixado, ou seja, isso aqui depende de p, tá? Eu deveria colocar um tzinho também, mas eu supor que está fixado, tanto a função h como o parâmetro t. Bom, mais t derivada de h em relação a ui vezes n, mais t h derivada de n em relação a ui, que é justamente isso aqui. Ok, então, tendo em mão aqui a cara dos campos coordenados, nós vamos calcular agora os coeficientes da primeira forma fundamental da parametrização x-til. Ok, então nós temos aqui os campos coordenados
da parametrização x', tá? Coloquei aqui novamente. Para a gente calcular os coeficientes da primeira forma fundamental dessa parametrização, a gente vai tomar o produto interno de dx dui com dx duj, tio, né? Dessa parametrização. Então vai ser o produto interno desse campo com o i e desse campo com o j. Bom, a primeira parcela que aparece é justamente são o g e j da parametrização x, tá? Produto interno dx dui por dx duj, tá aqui. Depois nós temos parcelas que vão aparecer um t e parcelas que aparecem em t ao quadrado. Com t nós temos t, produto interno, né? Por exemplo, essa parcela aqui, esse produto interno dx dui com n dá zero. Então isso aqui não aparece. Mas dx dui com th nuj é uma das parcelas, tá? Coloquei o th em evidência. E outra parcela que vai aparecer será o tnhui com o dx duj. Então, coloquei aqui. Depois aparecem termos que envolvem t ao quadrado. Tá? Por exemplo, produto interno de t com dh dui n e t h derivada de n em relação ao i. Faltou o h aqui, que é essa parcela daqui, tá certo? Então vai aparecer um t ao quadrado que eu coloquei em evidência. E outras parcelas, certo? Eu não vou precisar dessa expressão aqui, mas eu queria chamar a atenção que essa expressão é uma função contínua. Por quê? Porque nosso campo, por exemplo, ele é de classe C1, então essa função aqui, derivada dele é contínua. Tá? Então tudo que vai aparecer aqui vai ser uma função contínua. Que eu vou escrever assim. Então, o que nós temos é que gij tio, essa função, é igual a gij mais t. Atenção! Nós acabamos de ver que esse produto interno aqui ele é menos bij. E esse aqui vai ser menos bji. Só que essa matriz bj ela é simétrica. Então essa soma daqui vai ser igual a menos duas vezes th bj. E essa daqui vai ser dependente de ij também, mas é uma função contínua que eu não preciso, repito, da expressão explícita dela. Vou escrever assim. Então, onde? Bom, g e j são os coeficientes da primeira forma de x, b e j os coeficientes da segunda forma fundamental de x também, e c e j são funções contínuas, certo? Vai ficar claro que eu não vou precisar, por causa dessa potência 2 aqui. Bom, para calcular a área da superfície x', a gente precisa calcular o determinante da matriz gij tio, tá? Então, vou chamar de det, vou chamar de g tio maiúsculo, a matriz gij tio, ou seja, isso aqui é o det da matriz gij tio. E, usando essa expressão, nós obtemos o seguinte. Isso aqui é igual a... Bom, primeira coisa que vai aparecer, naturalmente, Bom, eu fiz assim. G1 tio, G22 tio, menos G12 tio ao quadrado, ok? Então isso aqui é igual a... Bom, tá aqui, quando você fizer também essas multiplicações, naturalmente vai aparecer uma parcela que é justamente o determinante da matriz gij,
vai aparecer uma parcela multiplicada por t, e usando a anotação do livro vamos chamar isso aqui de A1 de t, e também uma parcela grande, número, com t ao quadrado. Tá? Vamos chamar isso aqui de A0, para ficar uniforme. Essa função A1, ela é importante para a gente, e ela vai ser igual a menos 2 vezes H, G11B22, mais G22B11, menos 2 vezes G12B12. O que está aqui dentro do parênteses é conhecido nosso porque é o que na definição de curvatura média que surge no numerador, justamente. Tá bom? E A2 não preciso explicitar, mais uma vez é uma função contínua. Tá. Ok. Então eu vou colocar aqui, chamar de lema, porque é importante. A primeira coisa que nós deduzimos aqui dessa igualdade é a seguinte, atenção. Como eu estou supondo que S, aqui eu desenhei de perfil, é uma superfície regular, nós sabemos que o determinante da matriz G e J, ele é estritamente positivo. Tá? Então, para cada domínio pequenininho, pré-compacto, essa função aqui, ou seja, na vizinhança de cada ponto, a gente pode supor que essa função aqui ela é estritamente positiva, tá certo? Ela tem um ínfimo positivo, porque é uma função positiva, contínua, então em domínios compactos tem um ínfimo positivo. Ok? E essas funções A1 e A2 também são funções contínuas. O que é que eu concluo daqui? Eu concluo daqui o seguinte, né? Por continuidade, se o t for muito pequeno, eu garanto que essa soma daqui é positiva, tá certo? Porque isso aqui é positivo, mais uma coisa muito pequena, eu posso fazer isso menor do que, por exemplo, a metade do valor mínimo dessa função. Tá claro? Argumento clássico de continuidade. Então isso garante o seguinte, que lema, atenção como eu vou anunciar esse lema, existe um epsilon positivo, tal que, lembra que a gente chamou esse pedacinho aqui, que é a imagem de um domínio compacto, de sigma, tá? E as variações eu vou chamar de sigma t. Então, o que nós concluímos é que, atenção, em regiões compactas, pequenas perturbações desse tipo são superfícies regulares, tá? Porque eu estou garantindo que para t muito pequeno, o determinante de g-til, que é da parametrização x-til, é positivo. Tá? Ou seja, existe epsilon positivo, tal que sigma t, que é a imagem do domínio compacto por x-til, é uma superfície regular. Para todo t entre menos epsilon e epsilon. Isso é clássico, né, da teoria das superfícies, mas é importante aqui para o nosso curso. Tá? Ok, acho que dá para ler. Agora vamos calcular quem é a área de sigma t, ou seja, da imagem do domínio delta pela aplicação x-til. Vamos escrever isso agora. Então o que é que nós temos até agora? Nós calculamos quem é o determinante da matriz GJ-til da perturbação, dado por H e T. Então, vimos que o determinante é uma expressão dessa forma, quadrática em T,
onde o A0 é o determinante da matriz G e J da parametrização original, A1 é essa função aqui e A2 é a função contínua, que não vou precisar no momento, vocês vão perceber. Portanto, vou chamar de a função que calcula a área da perturbação sigma t. O que é que eu estou fazendo aqui? A função h está fixada, para cada h, fazendo t variar, nós temos uma família, né, uma variação de superfícies, certo? Uma família é um parâmetro de superfícies. Estou chamando de sigma t. E nós vimos no lema anterior que para t muito pequeno são superfícies regulares. Okay? Bom, mas isso aqui é o determinante dos coeficientes da primeira forma dessa superfície, portanto a área dela nós vimos que é dada dessa forma. É a raiz quadrada, né, é a integral dupla da raiz quadrada do determinante da matriz dos coeficientes da primeira forma fundamental, que é isso aqui, tá ok? Bom, ocorre então que isso aqui define uma função real. A é uma função definida de, por exemplo, menos epsilon, tomando valores reais. Certo? Se nós estamos supondo, como falamos no início da aula, que a superfície S tem a propriedade de que cada pequeno domínio tem a menor área dentre todas essas outras superfícies, então isso significa que em t igual a zero, onde nós estamos na superfície original, nós temos o valor mínimo para essa função. Observe que isso aqui é uma função diferenciável. Okay? O A0 é positivo, então essa aqui é uma função diferenciável em t, diferenciável na origem. O que a gente vai fazer agora é isso, calcular a derivada dessa função, chamada de funcional área. Então, derivando sobre o sinal da integral, nós temos que a linha de t é igual a integral sobre delta de quê? Da derivada dessa raiz quadrada, que é igual a A1 de t, perdão, A1, né? Mais 2 t A2 dividido por duas vezes a raiz quadrada do A0 A1t A2t ao quadrado dv. Tá? Observe que estamos nas condições que nós podemos derivar sobre o sinal da integral. Muito bem. Conclusão, a derivada no ponto t igual a zero, esse termo aqui desaparece e o que nós obtemos é a integral sobre delta de A1 sobre 2 raiz quadrada de A0 du dv. Então, eu vou reescrever isso da seguinte forma. Bom, A0 é a raiz quadrada do determinante de G e A1 é esse termo daqui. Tá? Observe que o A1 tem esse 2, cancela. Cancela, mas eu preciso dele aqui. Então eu vou escrever da seguinte forma. Vou deixar 2, atenção. Integral de aquele 2, né, tem um menos, H, aqui nós temos G11, B22, mais G22, B11, menos 2G12, B12, sobre duas vezes o determinante da matriz G e J, vezes, ou seja, eu estou tirando essa raiz quadrada e escrevendo assim, vezes a raiz quadrada do determinante G e J com du dv. Ok? Agora, essa expressão daqui, com esse 2 inclusive, é a curvatura média da superfície S. Tá?
isso aqui é menos 2 vezes a integral de H, curvatura média da superfície S. Isso aqui é o que a gente chama de... Bom, isso aqui é só isso, a integral aqui, vezes essa raiz quadrada, do determinante G e J, du dv. Ok? Mas isso aqui também é, por definição, a integral sobre a superfície, no nosso caso, um pedacinho, a imagem de delta, é o que nós chamamos de sigma, tá? Dessa função, e isso aqui é o elemento de área da superfície. Tá bom? Então, com isso nós temos... Isso aqui é um teorema importante, chamado teorema, fórmula da primeira variação da área. A fórmula da primeira variação da área diz o seguinte, que, ou seja, nessas condições que nós estamos falando, a derivada do funcional área t igual a zero é menos 2 vezes a integral de H vezes a curvatura média, elemento de área. Essa é a famosa primeira fórmula da variação. Então agora nós vamos ver como podemos utilizar a fórmula da primeira variação da área para a gente responder a pergunta que nós fizemos no início da aula. Ou seja, nós temos uma superfície que tem a seguinte propriedade. Pelo menos um domínio dela, esse domínio aqui, né, chamando de sigma, ele tem a menor área dentre todas as superfícies que têm o mesmo bordo que sigma. Ora, consideramos uma classe particular dessas superfícies, que foram construídas com a parametrização x-til, usando a função h. Para que essas superfícies aqui, elas tenham o mesmo bordo que sigma, a gente tem que pedir que h se anule no bordo. Normalmente a gente pede que tenha suporte compacto, ou seja, a função de d em r com suporte compacto, tá bom? Então, se nós considerarmos essas funções h, todas essas outras superfícies aqui vão ter o mesmo bordo que sigma, ok? Então, fixado h e fazendo t variar, nós construímos o que nós chamamos de funcional área. É uma família de superfícies, variando a um parâmetro, bem definidas, nós vimos num intervalo pequeno em torno do zero, tá? Portanto, a área está bem definida, essa é a funcional área. E em t igual a zero, observe que nós estamos sobre a superfície original. Esse é um ponto interior, que é um ponto de mínimo. Então, o que nós concluímos é que a derivada é igual a zero, okay? Sendo um ponto de mínimo interior para essa função. Ora, mas isso ocorre independente de h. Então, isso aqui é igual a zero para toda a função h pertencente a C2 zero. Tá? Ou seja, menos 2 integral de h vezes a curvatura média de A sobre a sua região sigma é igual a zero para toda h pertencente a C2 zero. Ok? Ora, então a gente pode concluir daqui, observe, se essa integral aqui é zero, então a gente conclui trivialmente, isso implica, né, que a função curvatura média é igual a zero. Bom, como é que a gente chega nessa conclusão? Tem várias maneiras. Isso segue, por exemplo, do fato que esse espaço aqui ele é denso, por exemplo, em L2, tá certo? Isso aqui é o produto interno L2, então nós temos que essa função, ela é... Observe que sigma é compacto, tá? Então tudo mora em L2. Qualquer função limitada mora em L2, essas funções são contínuas. Então isso aqui é o produto interno
dessa função com todas as funções. Dando zero, essa função é zero. Isso é uma maneira. O livro dá um argumento usando o cálculo, vocês podem olhar, ou seja, você pode, como o H está livre, é uma função qualquer, você pode supor que numa certa vizinhança, essa função H coincide com esse H. Se H não é zero, então você vai ver que um pedacinho não é zero, mas isso tem que valer para qualquer domínio, tá? H tem que ser inteiramente zero. Ou seja, essa é a resposta da pergunta que fizemos. As superfícies que têm essa propriedade são as superfícies mínimas. Ok? Isso segue da fórmula da primeira variação da área. Agora nós vamos fazer a mesma caracterização no caso de gráficos. Nós vamos supor agora que S é o gráfico de uma função f e vamos supor que a área de S é menor ou igual do que a área de qualquer outro gráfico que tem o mesmo bordo. Tá? Desenhei aqui de perfil para facilitar. Então, usando a notação do livro, a gente vai usar essa notação clássica aqui também, muito usada para equações diferenciais parciais. Então, a gente vai chamar f simplesmente a função, p é derivada em relação a x, q é derivada em relação a y, r é derivada segunda em relação a x, s é derivada segunda mista e t a derivada segunda em relação a y. Então, usando essa notação, a equação das superfícies mínimas para gráficos, que nós já vimos, se escreve dessa forma, tá? Muito bem, deixa isso aqui por enquanto. Bom, usando essa notação também, como é que fica a primeira forma fundamental dos gráficos, né? Fica dessa forma, G1 igual a 1 mais Q ao quadrado, G12 igual a 1 mais Q ao quadrado, G22 aqui, G12 igual a P vezes Q. Tá? E o determinante da matriz GJ é fácil ver que dá 1 mais P ao quadrado mais Q ao quadrado. Queria só chamar a atenção que o Wasserman faz tudo isso novamente em qual dimensão qualquer, aparece um termo a mais, tá? Mas eu vou continuar em dimensão 3. Tá? Bom, e também é tradicional a gente usar, no caso de gráficos, a raiz quadrada do determinante da primeira forma fundamental, a gente chama de W, muito comum. Observe que isso também é igual a raiz quadrada de 1 mais a norma do gradiente de f ao quadrado, ou na notação P e Q, raiz quadrada de 1 mais P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos considerar uma nova função que é dada por f mais t vezes h, ok? E vamos supor que h, uma função C1, com suporte compacto. Isso significa que sobre os pontos do bordo, ou seja, sobre os pontos do bordo de D, h é zero, portanto f é igual a f aqui. Tá? E colocando t um parâmetro também para variar. Posso supor que está entre menos epsilon e epsilon. Da mesma forma que a gente fez no caso de superfícies paramétricas. Bom, para f til, nós calculamos novamente quem é p til, ou seja, simplesmente a derivada em relação a x, e q til a derivada em relação a y, e portanto o w til correspondente é igual a 1 mais p til ao quadrado mais q til ao quadrado. Substituindo esses valores e desenvolvendo, vamos encontrar novamente, observe que eu estou calculando w til ao quadrado, tá? Nós vamos encontrar uma parcela que é o próprio w ao quadrado, ou seja, a determinante da matriz GJ do gráfico de f, mais t vezes uma função, mais t ao quadrado vezes outra função. Tá? Vamos escrever isso assim, w ao quadrado mais t vezes x essa função, mais t ao quadrado vezes y. Novamente, a gente não precisa desse valor explícito de y, embora que nesse caso com a dimensão 1 é simplesmente a norma do gradiente ao quadrado, como nós estamos vendo ali. Então, agora vamos supor aqui, vou chamar de S til, é o gráfico dessa função f til, com a variação da f,
E vamos supor que a área de S til é maior ou igual que a área de S. Ora, a área de S til é a integral dupla, né, sobre D da raiz quadrada de W til. Perdão, de W til. Mas W til já tem a raiz quadrada. Então isso aqui é maior ou igual que a integral de W sobre D. Tá ok? Ok. Só que W til ao quadrado é igual a isso aqui. Então W é a raiz quadrada disso aqui. A gente pode usar, por exemplo, a expansão em série de Taylor para verificar que, atenção, W til ao quadrado é W mais o termo de... Bom, esse aqui é o termo de ordem zero. A primeira derivada vai dar x sobre W, tá? Podem fazer essa conta. Então você vai ter aqui t, que multiplica x sobre W, mais t ao quadrado vezes o resto. Ok? Os termos de ordem maior. Como é que nós obtemos essa equação? Simplesmente olhando para a aproximação de Taylor dela, tá certo? Usando que W é a raiz quadrada disso aqui. Então você usa a fórmula de Taylor para a raiz quadrada, certo? Então, isso aqui é uma igualdade. Essa função R não importa, eu não sei mais que é, mas ela não importa, tá? Então isso aqui, ó, implica, né, que, ora, a W til é igual a W mais T vezes x sobre W mais T ao quadrado vezes R. Então essa parte aqui cancela. O que nós obtemos é que T vezes a integral de x sobre W em D, tá? du dv, estou omitindo aqui o elemento de área, mais T ao quadrado, atenção, vezes a integral dessa função R du dv é maior ou igual que zero para todo T nesse intervalinho, tá? Menos epsilon, epsilon. Bom, não é difícil de ver, então, se isso aqui é um número, isso aqui é outro número, você tem a função quadrática maior ou igual que zero, o mínimo dela é no zero, então esse número aqui é zero. Na verdade, os dois são números. Então, nós concluímos que... ok? Ou seja, tem uma função da forma A, t, mais b, t ao quadrado maior ou igual que zero, em torno do zero. Então, isso só ocorre se A e B forem zero, tá? Mas no caso, isso implica em particular que o A é zero e o A é essa integral. Então, a integral de x sobre w em d, du dv, é igual a zero. Ora, quem é x? X é essa função aqui. Esse aqui é o nosso x. Tá? Então, eu vou só reescrever essa integral. Observe que P é derivada de f em relação a x e Q é derivada de f em relação a y. Então, o que está escrito aqui, na verdade, vou colocar aqui, x, observe que x é o produto interno do gradiente de f com o gradiente de h. Tá? É exatamente isso que está aqui. Então, essa integral aqui é a integral, eu vou escrever assim, do gradiente de h, gradiente de f sobre w, du dv. E integrando por partes, o que é que nós obtemos? Integrando por partes, nós podemos passar essa derivada para cá, como divergente, mas com um termo de borda que se anula. Mas eu vou escrever tudo para deixar registrado. Tá? Então, integrando por partes, o que é que nós obtemos? Observe que isso aqui é igual a zero, né?
Então, integrando por parte, nós obtemos que a integral menos, né, h vezes o divergente dessa função aqui, que eu vou escrever assim, sobre w, que é w. W é a raiz quadrada de 1 mais a norma do gradiente de f ao quadrado. É igual ou mais a integral de h vezes o gradiente de f sobre w vezes o campo normal ao bordo, tudo isso é zero. Né? Mas estamos supondo que h ela tem suporte compacto, então esse termo aqui é zero. Ou seja, o que a gente está dizendo é que a integral de h vezes o divergente do gradiente de f sobre a raiz quadrada de 1 mais a norma do gradiente de f do dv é igual a zero. Novamente, para toda h de classe C1 com suporte compacto em D. Tá? Integral em D. Então, isso significa que essa função é zero. Novamente, então isso implica que o divergente do gradiente de f sobre a raiz quadrada de 1 mais a norma do gradiente de f ao quadrado é igual a zero. É essa equação que vale para as superfícies, os gráficos que têm a propriedade de ter área mínima dentre os outros gráficos com o mesmo bordo. Observação, exercício, né? Não é difícil de verificar, que essa aqui é exatamente uma forma resumida, né, de escrever a equação das superfícies mínimas. Essa é a equação das superfícies mínimas, tá? É a equação das superfícies mínimas. Bom, como nós queremos demonstrar.